Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar um manacá da serra com uma borboleta. Antes, uma palavra. Mateus 9:36 diz assim: E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Aqui nós temos o risco que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Eu vou começar por esta folha porque todas elas seguem o mesmo padrão. Pincel número 6, lixadinho. Eu vou usar verde folha, verde grama e verde pântano. Da seguinte forma, eu vou começar preenchendo, vai cobrir esses riscos do meio, mas você vai ver que é bem fácil fazer isso aqui. Eu reparei que as folhas do manacá, mais perto assim do brotinho, ficam um pouquinho mais claras. Então, eu não vou mudar a tonalidade inteira. Eu vou fazer isso aqui, ó. Coloquei o verde grama e deixei uma pontinha. E nessa pontinha eu vou colocar um verde folha. Aqui eu não vou misturar até sumir. Eu vou colocar esse verde folha e vou trazendo assim, ó, deixando riscadinho. Nessa folha a gente não vai fazer as ranhuras. A gente vai fazer só esse tipo de ranhura aqui, ó. Se você não tem o verde folha, pode ser um verde abacate. Ele é só um pouquinho mais escuro. Pode ser até um verde kiwi, um verde maçã, um verde mais claro. Agora vem o detalhe. Eu vou usar o verde pântano e eu vou pegar assim, ó, um pouquinho de tinta, assim, peguei a tinta assim, vou virar esse verde pra cima, desse lado não aparece o verde pântano, desse lado tá a tinta. Então, eu vou colocar no centro e vou fazer um risco, que possa chegar até em cima. De novo, carrego um pouquinho. Vou fazer um outro risco aqui, ó, do lado. Não cheguei até em cima. Terceira vez, vou fazer um terceiro risco. Você viu como dá para emendar? Tô pegando mais um pouquinho de tinta, aí. Nem levei até em cima. Em algumas vezes pode chegar. Não, isso aqui não tem assim um padrão. Olha, eu tô passando o pincel sem tinta em cima, porque eu não quero que fique um contraste de nenhum dos lados. Então, eu vou dar uma desmanchadinha. Viu que legal? Vou escurecer um pouquinho esse lado. O que vai igual em todas as folhas é essa sequência de base e as 3 linhas no meio. Agora, essa daqui, para dar um diferencial, eu vou deixar um pouquinho mais escura na parte de cima. Lavo meu pincel, seco. E agora, eu vou clarear com um pouquinho do erva doce, que pode ser o marfim também. Peguei um pouquinho de tinta e eu vou colocar aqui, ó, no intervalo. Aqui eu tenho escuro, então não coloco. Um pouquinho aqui. Um pouquinho mais aqui e um pouquinho mais aqui. Eu não tô misturando, eu tô colocando a tinta. Não cheguei até a borda, coloquei a tinta um pouquinho para dentro. Então, essa folha vai ficar assim. Já adiantei um pouco, preenchi essas 4. Esta eu deixei aqui, ó, um pouco de luz.
Nesta, eu coloquei a luz aqui, porque tá por cima daquela. Então, eu quero deixar só essa partezinha aqui mais clara. E nesta, eu coloquei aqui, ó, na borda do lado direito. Agora, eu vou colocar o pântano. Primeiro, você vai colocar sempre aquele risco do meio, tá? Depois o risco do lado, o outro risco do lado. Isso daqui em todas elas tem. E você pode olhar no teu desenho que você vai ver onde que tá. Agora, esta ficou, eu quero deixá-la por trás dessa outra. Então, eu vou escurecer essa partezinha aqui, ó. Escurecer um pouquinho. Mais um pouquinho. Não se preocupe com os riscos, tá? Vai colocando a sombra ali. Esta aqui, eu vou colocar agora o risco do meio. Tem um restinho de tinta ainda, eu coloquei o segundo risco. Carreguei bastante, acho que dá pra pôr aqui o terceiro risco. Não deu. Carreguei de novo o pincel, o terceiro risco. E esta aqui, eu vou deixar mais escuro esse lado aqui, ó. Não inteira, tá? Se você escurecer inteiro, ela não fica com movimento. Então, eu vou escurecer assim, vou limpando o pincel pra cima do verde. E aqui a pontinha, eu vou deixar bem escurinha. Agora, a maior. Primeira coisa, o risco do centro. O risco da esquerda e o risco da direita. Vou deixar a borda aqui, ó, toda escura. Principalmente nessa área aqui. A ponta. Agora, esta, eu vou colocar aqui, ó, bem no centro um risco. Aqui o outro. E agora eu vou escurecer aqui embaixo da flor. Vai até juntar aqui, ó. Eu vou deixar bem escuro. E aqui também. Agora eu vou lavar o meu pincel. Seca bem. E usando o erva doce, eu vou iluminar um pouquinho. Esta aqui, eu vou iluminar um pouquinho mais aqui na ponta. E vem batendo o teu pincel, deixando assim leve, uma leve luz. Esse lado não, que aqui é sombra, tá? Esta daqui, eu já vou colocar um pouco aqui, ó. Aí, eu não trago a luz aqui, porque aqui é área de sombra. Um pouquinho mais aqui. Só com o pincel sujinho aqui no meio. Aqui e um pouquinho aqui. Não aperte o pincel nessa hora de colocar a luz. Se você apertar o pincel, essa tinta vai sumir totalmente. Provavelmente, mesmo essa quantidade aqui, ela vai ficar bem desmaiadinha. Aí, depois de seco, a gente pode acrescentar um pouquinho. Esta, eu vou deixar essa área aqui mais clarinha. Um pouquinho aqui também. Um pouquinho aqui no centro. Só com o pincel sujinho aqui, ó, só um pouquinho. Aqui é área de sombra, não vai luz. Esta aqui, eu vou deixar só aqui, ó. Chega, não vou colocar pra cá. Eu vou terminar as outras 3 folhas, aí depois eu te mostro. Olha como ficaram as 3,
Coloquei a luz sempre aqui, ó, do lado esquerdo e a sombra aqui do lado direito. E depois iluminei batendo um pouquinho do erva doce. Agora nós vamos fazer esse botão aqui. O manacá, ele tem diversas tonalidades. Eu vou fazer esse botão como se ele fosse branco. Eu vou preencher ele totalmente de branco. O risco, como você vê, aparece perfeitamente. Prontinho. Agora, eu vou usar um pouquinho da cor rosa inglesa. Você pode usar rosa, você pode usar rosa chá, você pode usar tutti-frutti, você pode usar rosa bebê, qualquer um desses tons. Eu vou deixar aqui, ó, bem em cima da linha, um pouquinho dessa cor rosa inglesa. É só mesmo para passar em cima do risco. Agora, pego mais um pouquinho e eu não vou fazer aqui, ó, a sombra. Eu vou fazer a borda da dobrinha. Você viu que eu vim fazendo assim, ó, uma torcidinha de pincel? Aqui embaixo tem que fechar aqui, ó. Então, quem passa por cima é a cor. A parte de baixo ficou branquinha. Essas sépalas aqui, eu vou colocar verde folha, o verde grama aqui embaixo, dou uma misturadinha e agora com o erva doce eu vou iluminar um pouquinho. Eu vou iluminar, eu tô imaginando a luz batendo da esquerda para a direita. Então eu vou iluminar aqui, ó, o lado esquerdo. Ele vai ficar assim bem desbotadinho mesmo, ele não fica na tonalidade das folhas, que é bem forte. Isso. Agora eu tenho o outro botão aqui, eu vou fazer do mesmo jeitinho. Olha só como ficou esse botão. Agora nós vamos fazer esse menor. Esse menor, ele é todo verde ainda. Então, eu vou jogar aqui, ó, de cima para baixo, o verde folha, de baixo para cima, o verde grama. Tiro um pouco do excesso da tinta com o pincel mesmo e vou iluminar aqui. Não vou colocar no contorno, eu vou colocar no centro e vou empurrando a tinta para cima do verde. Eu coloquei o erva doce. Aqui na pontinha vou deixar mais clarinho. Eu não vou lavar o meu pincel. Um pouquinho do rosa inglesa e vou colocar bem na ponta e vou deixar ele assim meio rosadinho. Ele não vai ficar cor de rosa, porque em cima do verde ele vai mudar a cor, mas vai dar uma tonalidade diferente. Só isso. Agora nós vamos fazer a flor. Aqui na flor, você viu que eu deixei bem mais forte esses riscos aqui? Esses riscos são os pistilos. Mesmo a gente pintando aqui com outra cor, eles vão aparecer e a gente vai poder localizar depois. Essa flor, ela tem no tom de rosa, do branco, digamos assim, essa flor do branco até o violeta. Você pode fazer tonalidades. Agora, eu vou preencher essas duas pétalas aqui.
Olha, preenchi com rosa inglesa. Eu vou fazer uma pequena sombra com magenta. E assim, a sombra vai obedecer aquele padrão. Quem tá por trás fica um pouquinho mais escuro. Mesmo eu preenchendo, olha como os riscos apareceram. Então, quando você for preencher, é só não esfregar muito o teu pincel. Já deixo escurinho aqui também, ó. Tem uma dobrinha. Então, embaixo da dobrinha, bem em cima do risco, coloque um pouquinho de sombra. Nessa outra dobrinha aqui também. Coloque em cima do risco, porque assim você já vai sumir com o risco, que não deve aparecer no trabalho. Isso. Agora, a outra pétala. Eu tenho aqui também, pertinho do miolo, um escurinho. Não vou chegar com escurinho ali, porque essa pétala tá por cima daquela. Então, aqui tem que ficar mais claro. Mas ela tá por baixo da outra. Então, desse lado tem que ficar mais escurinha. Vou puxar um pouquinho mais aqui no meio. Aqui também, ó, bem no meio. Agora, eu vou fazer a sombra da dobrinha. Que não é uma coisa muito lisa. Você vai colocando a tinta seguindo bem certinho o risco. Prontinho. Meu pincel tá sujinho, eu vou limpar ele aqui, ó. Isso já vai dar uma outra tonalidade. Agora, nesse ponto, eu vou lavar o meu pincel. Eu vou pegar o branco. E primeiro, nesta aqui, eu vou colocar branco aqui e branco aqui. 2 pinceladinhas. E eu vou trabalhando com esse branco nesse sentido. Eu não vou fazer redondinho. Mais um pouquinho. Esse branco, ele não vai em cima do magenta. Ele tem que sumir antes de chegar ali no magenta. Ó, deu uma boa clareada. Agora, com um pouquinho só de tinta no pincel, eu vou fazer aqui, ó, com branco, a borda da dobrinha. Melhor até eu trocar de pincel, porque esse tá grande. Eu vou pegar um número 2. Ali e aqui. Pronto, bem certinho. Agora eu vou fazer aqui, que é só uma linha mesmo. Só um filetinho. Esta outra, eu vou colocar um pouquinho do branco aqui. Eu vou clarear um pouquinho aqui já, com o branco. E depois aqui, nessa área, bem no centro aqui, assim, ó. Agora, eu vou trocar de pincel. Peguei o 2 novamente. Eu vou fazer aqui essa dobrinha. O pincel tá sujinho de tinta branca ainda. E eu vou pegar um pouquinho do magenta, que é a sombra que nós usamos aqui. E vou passar aqui, ó, nas costas da dobrinha. Eu vou fazer isso aqui nessa também. E um pouquinho só aqui. Agora, eu vou usar ainda esse pincel pequeno para fazer uma outra coisa. Eu vou usar um pouquinho do púrpura. Tá vendo esse lugar aqui, ó? Bem em volta aqui do miolo. Eu vou colocar umas pinceladinhas de púrpura. Isso vai escurecer um pouquinho aquele magenta que a gente colocou.
E ainda com esse pincel eu vou pegar um pouquinho de tinta e eu vou fazer aquela linha central. Eu vou fazer com esse pincel grande aqui, ó. Lembra as linhas que nós fizemos nas folhas? É do mesmo jeito. Ela tem várias linhas assim, só que eu vou colocar só 3. Coloquei essa, vou fazer uma outra aqui. E vou fazer uma outra aqui. Como eu tenho pouquinha tinta no pincel, essa tinta, e a tinta de baixo tá úmida, essa tinta aqui ela é absorvida um pouco. Olha aqui, ó, em cima do risco, porque eu tenho esse risco aqui marcado também. E aqui mais uma. Que não precisa atravessar, ela pode morrer assim, pelo meio. E aqui mais uma. Ó, se você quiser, pode até fazer isso aqui. São as outras, mas daí com pouquíssima tinta, quase sem tinta. Vou preencher as outras 3 pétalas. Pronto. Preenchi, agora eu vou fazer a sombra com o magenta. Primeiro, esta daqui que ficou por trás. A linha dela tá aqui, ó. Então, um pouquinho de sombra aqui. Aqui no centro. Já preparando ali pro miolo. Não chego aqui, porque ela tá por cima desta. Ela tem uma sombra aqui, ó, que cresce e vem até aqui. Mas é assim, ó, você põe a tinta e esfrega o pincel. Não deixa aquela mancha a mancha muito marcada. E não foi na beiradinha, foi um pouquinho pra dentro. Aqui eu tenho uma dobrinha bem minúscula. Então, eu faço um pouquinho de sombra aqui em volta, assim. Agora, essa aqui. Primeiro, ela tá por trás dessa de lá. Então, aqui já fica a sombra. Já coloco aqui no centro um pouquinho também daquele magenta, puxando pra fora. Ela tem nessa área aqui, e trazendo aqui embaixo dessa dobrinha, ela tem também uma sombra. Ó, embaixo da dobrinha primeiro. Limpo o meu pincel. Esse cantinho aqui. Escurinho inteiro. Agora, aqui tem um detalhezinho ali que é assim, ó. Um pouquinho de sombra assim. Assim mesmo, tá? Atravessadinho. E mais um pouquinho aqui. Eu coloco essa sombra e eu limpo o pincel, ó, pros 2 lados. Ficou um buraquinho aqui claro. É uma dobrinha que tem ali também. Já a gente coloca o branco e você vai entender direitinho. Aqui posso até fechar a sombra aqui, ó. Dessa ponta até embaixo. Viu que ficou aqui um buraquinho claro e aqui um buraquinho claro. Agora, esta última. Eu vou começar... Começo aqui no centro também. Ela ficou por cima dos 2 lados. Então, eu não chego aqui com o magenta ali. Eu deixo um espaço bem pequeno, mas para eu saber quem tá por cima. Depois, a gente trabalha com o branco. O magenta. Um pouquinho do magenta que eu vou crescer ele por aqui. Mais um pouquinho que eu já vou colocar aqui, ó, embaixo da dobrinha. Sobe, encontra aquela parte ali, mas não faz isso.
faz aqui, ó, por dentro. Não no contorno, um pouquinho para dentro do contorno. E aqui não cresce muito, termina ali pertinho. Essa aqui tem esse mesmo detalhe, ó. Duas pinceladinhas. Fecha a sombra aqui, ó. Aqui na borda fica clarinho de cima até embaixo. Agora a gente vai colocar o branco. Primeiro, esta aqui, o branco aqui do ladinho, bem em cima da linha do contorno. Mas eu não abro com ele pra cá, eu só tiro o excesso do lado de cima. Aí, agora aqui, não, aqui nem vou colocar com esse pincel. Agora, eu vou colocar nessa ponta aqui, ó. E essa tinta eu vou descendo, limpando o pincel. Um pouquinho mais para ficar bem branquinho ali. Ó, só limpei aqui, tá? Não coloquei tinta. Esta próxima vai ganhar branco aqui, ó. Pode até descer um pouquinho. Mas não leve esse branco até a ponta. A ponta dessa linha que eu quero dizer. Lado de cá eu vou fazer com pincel 0 também. Esta vai ganhar um pouco de branco aqui. Vai ganhar um pouco de branco aqui. Vai ganhar um pouco de branco aqui, ó. Agora, com o pincel 2 aparadinho, nós vamos começar por esta. Primeiro, essa dobrinha aqui, que é assim, bem minúscula. Agora, esta, a dobrinha vai aqui, ó, um branquinho começando por ali. Vem trazendo aqui, ó, quando chegar aqui, você não continua nessa posição, você vira teu pincel, ó. E você continua aqui na bordinha. Vem fazendo aqui o contorninho. Até embaixo. Nesse espaço aqui, você deixa um pouquinho mais claro. Vou lavar meu pincel. É um altinho. Por um pouquinho mais de magenta aqui do lado. Um pouquinho mais de magenta do lado de cá. Fechando aqui essa dobrinha. Aqui, então, eu tenho essa viradinha de pincel. E aqui atrás, eu vou pôr um pouquinho do magenta. E esta é a mesma coisa desta. Começo aqui, ó, com essa dobrinha. Quando chega aqui, também eu viro meu pincel. Com esse branquinho na borda. Quando chega aqui, tem aquela manchinha de branco maior. Continuo com um pouquinho do branco. Lava o pincel, tira o contorno do lado esquerdo. Agora eu vou com o púrpura. Coloco aqui, ó, em volta desse miolinho, puxo. Em volta do miolinho, puxo. Dou uma esfumaçadinha.
para não ficar muito marcado. Vou puxar a linha, primeiro a central, depois as outras do lado. Agora, eu vou encher de púrpura esse miolinho. Vou aproveitar que eu tô usando púrpura aqui, eu vou pôr um pouquinho mais do magenta nessas duas, nessas três. Aqui, ó. Aqui. E aqui. Eu vou colocar uma pincelada de amarelo ouro aqui em cima e vou dar uma batida de pincel, só para ficar amarelado. Aqui o miolinho é redondinho, depois que caem os pistilos, que são muitos. Eu vou parar um pouquinho com isso, vou parar um pouquinho com a flor e nós vamos trabalhar aqui, ó, os galinhos. Porque eles precisam estar secos para a gente fazer as sombras. Pincel 2, o verde grama. Com verde grama eu faço esses cabinhos das folhas. E esse cabinho da flor, que é um pouquinho mais grosso. Aqui é um cabinho que seria de uma folhinha que quebrou. Agora eu vou usar um pouquinho do púrpura. Vou fazer uma mancha, vou fazendo mancha em cima desse verde. Se você colocar bem em cima do verde, ele vai ficar assim meio avermelhado. Se você colocar para fora, vai ficar vermelho. É para ficar só avermelhado, tá? Não é para ficar vermelho. Agora eu vou iluminar com verde folha. Eu vou batendo o pincel assim, ó, só do lado de cima. Deixando uma linha verde folha, mas sem alisar muito. Dessa maneira eu vou fazer do outro lado também. Nós vamos fazer aqui os pistilos. Você viu que eles estão aparecendo. Se você não tá vendo, você pega o risco. Eu vou seguir aqui o meu rascunho, onde eu montei o risco, porque aqui tô meio perdida. Vou começar a fazer o pistilo com amarelo ouro. E eu vou preencher, tá vendo? Esse risco que tá aparecendo aqui. Você vai pôr assim, ó, o amarelo ouro com o pincel 0 em cima. Tem mais um aqui. E aqui no meio, em cima desse amarelo de fundo ali que a gente colocou, tem alguns que eu só vejo uns pedacinhos. Vou colocar assim. Eu vou mandar tudo isso aqui no teu risco, para você poder olhar e não ficar perdida. Assim, coloquei a cor amarelo. Agora eu vou pegar o branco e eu vou bater em cima desse amarelo. Não vai cobrir totalmente o amarelo, tá? É só fazer umas batidinhas em cima. Ele vai ficar a tonalidade de marfim, um marfim. Só que se você colocar o marfim puro, ele não vai ter essa textura. Porque isso daqui é o pólen. Pronto. Agora o púrpura. Aqui, ó, ele tem um pedacinho de púrpura. Esse aqui também, ele continua aqui um pedacinho de púrpura. Estes
são os que a gente vê. Aqui tem um pedacinho. Esse daqui tem um pedacinho. Esse daqui também. Sem lavar o meu pincel sujinho de púrpura, agora eu pego o branco. E é com o branco sujinho de púrpura que eu termino. Aqui coloquei bem em cima. Mas ficou bom porque ficou meio mais discreto. Aqui. Porque todos essas perninhas, elas têm que convergir aqui para esse centro aqui, ó. Que eu vou pôr até mais umas pinceladinhas de púrpura assim. Vou pôr um pouquinho do amarelo em cima desse branco. Confuso? Não. Tô reproduzindo uma foto. E a gente vai fazendo aquilo que a gente enxerga. É isso que eu tô enxergando ali. Pronto, essa parte. Agora, na parte de fora da flor, eu vou trabalhar com o pincel 0, fazendo... Não é um contorno, porque não é inteiro. Mas isso aqui, ó. Na dobrinha. Essa partezinha aqui. Essa parte bem branquinha. Dobrinha. A parte bem branquinha, pode passar o contorno. Onde tivesse um pouquinho mais escuro, daí não. Mas principalmente aqui, ó, os finais das dobrinhas. Esse acabamento eu vou fazer nas outras pétalas também. Pronta a nossa flor. Agora nós vamos fazer a borboleta. Essa borboleta nós vamos começar aqui, ó, pelo corpinho dela. Você vai preencher, tô usando o pincelzinho 2, você vai preencher quase até o final com o amarelo. Aí você vai pegar um pouquinho do preto, vai terminar o corpinho dela, vai dar uma esfumaçadinha pra cima do amarelo. Você vai pegar um pouquinho do púrpura, você pode colocar aqui, ó, em cima do preto. E você vai puxar ainda esse púrpura em cima do amarelo. Vai dar um colorido, vai dar assim meio que um siena. Aí você vai pegar um pouquinho do branco, peguei uma pincelada grande e você vai pôr alguns pontinhos aqui embaixo. Lava teu pincel e volta colocando o pincel em cima, assim, ó, sem tinta. Pronto. Corpinho feito. Vamos fazer essa parte aqui, que é colorida. Eu vou preencher de amarelo. E essa daqui também, eu já vou preencher de amarelo. Pode preencher assim até a linha, ou até um pouquinho além da linha, saindo um pouquinho para fora. Ó, a linha tá aqui, eu saio assim uns 3 milímetros para fora. Duas partes de amarelo. Agora nós vamos preencher essa área aqui, ó. Até aqui. Também com amarelo. Prontinho. Vamos começar. Púrpura. Começo daqui. E vou trabalhando assim, ó, em cima do amarelo. Não é para preencher total de púrpura. Tem que ficar umas vistas de amarelo. Você viu o lado que eu tô trabalhando? Aqui eu fui fazendo assim, aqui eu já tô subindo, ó. Aqui eu vou descer uma linha. Limpo meu pincel pra fora. Aí, aqui eu vou deixar amarelo.
Nesse espaço aqui, eu vou colocar 1, 2, 3, 4 risquinhos, só com o pincel sujinho de púrpura. E aqui também, ó, vou colocar assim, uma manchinha. Lavo meu pincel, eu vou usar um pouquinho do branco agora. E esse branco eu vou colocar aqui, ó, no amarelo, fazendo listras também. Ó, 1, 2, 3, 4, um pouquinho mais ali. E aqui, 1, 2, 3, 4. Limpei meu pincel. Estas manchinhas aqui, eu vou colocar amarelo. São manchas, tá? Não são bolinhas. Vai encostando o teu pincel. Agora, sem lavar o pincel, peguei um pouquinho do branco. E vou fazer uma mancha em cima desse amarelo. Então, a parte de cima vai ficar mais clarinha. E agora, eu vou preencher de preto todo esse restante. Assim, aqui, ó, a manchinha, eu coloco o preto e vou sujando um pouquinho pra fora, viu? Aqui, ó, coloco o preto e venho limpando o pincel pra dentro da cor que eu tenho ali. Aqui eu vou preencher. Aqui eu vou puxar. Se você deixou bem em cima da linha, o que acontece é que agora você vai acabar entrando muito e perdendo esse espaço. Então, ainda dá tempo. Você pode puxar um pouquinho para fora do risco essa cor. Olha como que vai ficando, assim, é um zigue-zague. Aqui não pode ficar linha. E aqui também, ó, vou colocando o preto e vou puxando um pouquinho para fora, um pouquinho para dentro. Aqui você vai trabalhar nesse sentido. Aqui vai virando. Aqui na borda você coloca bem certinho. Aí depois você vem contornando assim, ó, colocando o pincel. Não vai ficar bolinha certinha, tá? Eu vou terminar de preencher essa parte e já te mostro o resultado. Olha como ficou. Para concluir essa parte, o preto ainda tá úmido. Eu vou pegar o amarelo ouro e vou fazer mais algumas manchas aqui um pouco maiores. 3, 4. Um pouquinho do branco. Aí eu dou uma apagada. Vai ficar assim. Uma mancha mais apagada. Esse pedacinho aqui e esse pedacinho aqui, vou colocar branco com amarelo ouro. São 2. Aqui, ó. Lavo o pincel. Coloco um pouquinho de púrpura em cima. Dou uma misturada. Essa linha aqui é preta. Aqui, ó, ela começa aqui. E termina aqui bem fininho, ó. Essa parte aqui é a cabeça. É preta também. Esse aqui desce o contorninho. E o que vocês veem agora são risquinhos que eu vou fazer com o pincel zero. Aqui eu vou contornar. Fazer com o pincel zero e com o preto. Isso aqui, a borboleta, ela tem aqui, ó, as 4 perninhas, 2 antenas. E ela tem tipo uma língua, não sei como é que chama, mas faz parte da boca dela,
que é essa parte aqui, ó. Acho que ela tá comendo alguma coisa aqui. Aqui, as perninhas de preto, tem um pontinho na borda. Tem um pontinho aqui, ó, no final. Aqui, a outra perninha. Também olhei uma borboleta de verdade. Olha as anteninhas. Aqui na anteninha, ela tá sujinha. Aqui, ó, a ponta. Vou colocar a ponta das duas. Tem assim um amarelinho e um branquinho em cima. Prontinha a borboleta. Agora a gente espera secar. O trabalho está totalmente seco. Eu vou umedecer com o meu borrifador. Eu vou pegar o pratinho com um pouquinho do cinza lunar. Tô usando um pincel número 12 e ele tá aparado, mas pode ser um pincel sem aparar também. Eu vou colocar um pouquinho de sombra aqui, ó, atrás dessa folha. Mas nem vou chegar até o final. Vou colocando de pouquinho, porque eu não quero fazer uma mancha. Vou colocar um pouquinho aqui também nesse cantinho, um pouquinho nesse cantinho. Coloquei a tinta e agora eu vou espalhar, porque o tecido, ele tá levemente umedecido. Fica mais fácil da gente espalhar assim. Se você tiver medo de colocar água, você pode também usar um pouquinho de diluente. Aí você ou põe o diluente junto com a tinta, ou você põe o diluente no tecido e depois você passa a tinta que você quer fazer a sombra. Ó, coloquei aqui nesse cantinho e vou pôr um pouquinho aqui também atrás dessa folha. Concentrei mais aqui e daí vou só limpando o meu pincel no comprimento dela. Aqui mais um pouquinho. Aqui, ó, embaixo dessa folha aqui também. Vou até puxar aqui um pouquinho mais. Se você quiser trabalhar com um pincel menor, você pode. Aqui, ó, um pouquinho só. Não vou fazer inteiro, só até aqui, ó. Mas pro lado de trás. Agora, aqui nesse cantinho. Você viu que eu tô lançando a luz desse lado e as sombras vão ficar sempre deste. Um pouquinho aqui embaixo do botão. Um pouquinho aqui também. Mais na ponta dessa folha. Agora aqui, ó, embaixo da borboleta. Um tiquinho embaixo das patinhas. Só mesmo o pincel sujinho. Como o tecido tá úmido, essa tinta, mesmo sendo assim bem pouquinha, ela não vai sumir com as lavagens. Nessa folha eu vim até aqui, ó, eu não subi até lá, porque ela tá meio de pé. Agora eu vou colocar um pouquinho do cinza chumbo, só um pouquinho. E vou escurecer um pouquinho mais aqui nesse cantinho. Aqui nesse cantinho, embaixo da borboleta. Eu não tô cobrindo o cinza lunar. Eu só tô fazendo uma segunda sombra. O que vai realçar mais a profundidade.
caso, ao fazer a sombra, você tenha sujado um pouquinho o branco, você pode retocar com o pincel zero novamente. Assim como eu tô fazendo aqui. Somente onde sujou com a sombra. Aqui na borboleta, nessa área onde ela tá em cima da folha, eu vou colocar assim, ó, um contorninho bem leve de branco para dar uma realçada, e aqui na cabeça dela bem leve um olhinho. Nosso trabalho tá concluído. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gosta de fazer aquele fundo inteiro, você pode colocar um amarelo pele, um camurça, fazendo uma mesa, porque aqui essa flor e a borboleta estão apoiadas numa mesa. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Para todas as pessoas que têm me apoiado, eu agradeço de coração. E agora, nós vamos ver para quem vai o beijinho especial de hoje. Essa é minha aluna virtual Meire, que mora na cidade de Pacoti, Serra do Baturité, perto de Guaramiranga, no Ceará. Ela é bem sucinta e resume sua história com o canal Sonalu Pinturas da seguinte forma: comecei assistindo seus vídeos no YouTube, depois me inscrevi, já estou ganhando um dinheirinho e recebendo algumas encomendas. Fico muito feliz com seu sucesso, Meire, e hoje receba o meu beijinho todo especial. E se você também quiser fazer parte desta galeria, é só mandar uma foto sua pintando um trabalho meu, dizendo de onde você é, pelo meu Instagram, pelo meu Facebook ou até mesmo pelo meu e-mail. E qualquer hora a sua foto pode aparecer aqui, sempre nos finais dos vídeos.